seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E aqui é o quadro O Católico Responde. A pergunta é a seguinte, que me foi feita. Como é possível Deus ressuscitar os corpos que viraram pó, né? Que depois da decomposição, depois que virou pó, simples assim? Meus amados irmãos, a pergunta é a seguinte. Primeiro de tudo, é necessário ouvir o que está no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, sem a fé nós não conseguiremos agradar a Deus de forma alguma, porque o Senhor disse a Marta, a irmã de Lázaro, que estava morto: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então é preciso crer para ver a glória de Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37, o anjo vai dizer a Nossa Senhora: porque para Deus nada é impossível. Então veja, Deus que criou tudo do nada, nada existia, apenas Deus era e é, apenas Deus é, né, antes que o mundo fosse criado. E esse Deus tudo criou pelo poder da sua palavra. Faça-se, né? Ou seja, faça-se a luz, o faça-se de Deus, o fiat de Deus cria todas as coisas. Então, assim como disse a Santíssima Virgem Maria, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Esta palavra tudo pode realizar, tudo pode fazer. Então, meus irmãos, o Senhor perguntou ao profeta Ezequiel no capítulo 7, versículo 3: pode esses ossos secos voltarem à vida? E Ezequiel disse: Senhor, eu não sei, tu o sabes, é tu quem sabes. E o Senhor, né, que tem todo o poder, toda autoridade por meio de sua palavra, mandou que ele profetizasse, e aqueles ossos secos voltaram à vida. Meus irmãos, esse mesmo Deus que mandou Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, lógico que ali se falava de uma analogia, né, para falar do povo de Israel que voltaria a ter vida em Deus, mas esse Deus que para ele nada é impossível é o mesmo Deus que se colocou diante do túmulo de Lázaro e o corpo de Lázaro já fedia, ou seja, já estava em estado de decomposição, não tinha mais como voltar à vida por si mesmo. Esse mesmo Deus que lá no livro do Gênesis, no princípio, criou os céus e a terra com o poder da sua palavra, esse mesmo Deus se colocou diante do túmulo de Lázaro e gritou para Lázaro, ou melhor, para o cadáver de Lázaro, que já estava fedendo, porque foi dito a ele: Senhor, já fede, já cheira mal. E o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. E diz que o morto ouviu. Veja, como é possível um morto ouvir a palavra? Como é possível um morto ouvir uma voz que o chama? Essa voz não é a minha voz, não é a tua voz, não é uma voz qualquer. É a voz daquele que pelo poder de sua palavra tudo criou do nada, nada existia e do nada ele fez todas as coisas. É esse Deus que grita para um cadáver: Lázaro, vem para fora. E as palavras, essa frase, essa palavra de Deus entra nos ouvidos de Lázaro, que já está em estado de decomposição, e tudo é restaurado, tudo é recriado, e Lázaro sai para fora do túmulo. É esse mesmo Deus, meus irmãos, que vai dizer para nós na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará vossos corpos mortais, disse o Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 5, é dito que ao ouvir a voz do Senhor, os que estão no sepulcro
ressuscitarão para a vida eterna. E São Paulo vem dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E no versículo 17, 1 Coríntios 15, 17, ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. Portanto, meus irmãos, é impossível, eu digo, é impossível não crer nas palavras daquele que tudo pode, nas palavras daquele que para ele, para Deus, nada é impossível. Por isso, eu digo, sem medo de errar, ainda que os nossos corpos tenham morrido, né? Ainda que nós, melhor dizendo, ainda que nós tenhamos morridos em um incêndio e tenha virado cinza, mesmo que alguém tenha cremado o corpo de alguém, tenha virado pó e tenha sido jogado em qualquer lugar, o Senhor ressuscitará esse corpo. E esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. E esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E este corpo que é perecível será revestido de glória, que será semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo depois de ressuscitado. Um corpo que a pedra do sepulcro não pôde mais conter. E não é porque a pedra foi tirada para que Jesus pudesse sair, não. Lembra? Estando eles com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou com as portas fechadas. Ou seja, um corpo glorioso, ressurreto, que passa por entre as paredes. Jesus entrou, passou por dentro das paredes e estando lá dentro disse, a paz esteja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, portanto, meu irmão, você que me fez a pergunta, creia, somente creia, porque se creres, tu verás a glória de Deus. E eu aguardo em Cristo, com esperança, o último dia, o dia do Senhor, o dia em que Ele revivificará, o dia em que Ele ressuscitará os nossos corpos e fará com que a nossa alma espiritual se una de novo ao nosso corpo, porém não mais mortal, mas imortal, não mais carnal, mais glorioso, e viva para sempre com o Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe você.